Eu sou Paulo Miklos, sou compositor, músico, cantor e ator de cinema, de teatro e de televisão. A música é uma paixão que começou muito cedo. Eu fiz 10 anos em 69, então estava o auge dos festivais. Eu me lembro da minha família na sala, torcendo pelas canções, e aquilo para mim foi muito marcante. Eu entendi naquele momento, desde cedo, que a canção tinha um poder muito grande, né? Que as pessoas se envolviam com as canções, que as canções podiam fazer pensar, as canções eram transformadoras. A música brasileira com uma potência incrível. E depois disso veio o rock and roll na adolescência, então eu via os shows nos anos 70, final dos anos 70, dos grupos de rock na época, né? Os Mutantes aqui em São Paulo, Som Imaginário, uma banda mineira, tantos grupos interessantes na época, né? E aquilo fez minha cabeça, sem dúvida, né? Outra paixão paralela a essa começou também no começo do primeiro grau, e eu fiz aulas de teatro. E na época eu saía de casa com um hobby da minha mãe, né, de veludo, por dentro ele era vermelho, e era um hobby de dormir, né, dela e tal, mas para mim não, para mim aquilo era uma maneira de eu estar naquele rock and roll super espalhafatoso e tal. Então eu andava pela rua com o cabelo grandão aqui, assim, bem moleque ainda, e com esse hobby e tal. Aí o diretor de teatro falou assim: mas você gosta de aparecer mesmo, hein, garoto? Eu falei: não, para mim é normal, eu me visto assim e tal. Então foi uma época muito divertida e de muita liberdade, de explosão de liberdade, num momento muito difícil no Brasil em que a gente estava vivendo a ditadura, né? Então toda essa expressão, toda essa coisa na rua, de você se mostrar, de o cabelo comprido, isso tinha um sentido, da gente deixar o cabelo crescer, tudo isso tinha um poder muito grande, era muito ligado e conectado com a música, né? Com os grupos que falavam sobre liberdade, sobre comportamento, né? Com 12 anos eu comecei a fazer minhas primeiras aulas de violão. Depois eu passei para o piano, e eu tinha uma professora de piano muito interessante, a Dona Ivone, que é o mesmo nome da minha mãe, inclusive. E as primeiras coisas que eu aprendi, ela me ensinou Blue Moon. Tinha um acompanhamento, tum den tum den tum den tum dum dum den tum den, Blue Moon, tal. Primeira vez que ela viu que eu já estava, que eu já tinha jeito, que eu já estava, quando ela afastou o tapete, começou a sapatear do lado no quarto, onde tinha o meu piano e tal. Então éramos nós dois na aula de piano, eu tocando e já começando com as minhas: olha, eu compus uma música. Ela falou: que maravilha, o que é? Aí eram 3 acordes, não sei, mas com muito ritmo sempre, e ela sempre sapateando e tal. Então formávamos uma dupla, né? Eu e a Dona Ivone. Depois disso, eu comecei a me debruçar sobre o piano enlouquecidamente, e os estudos começaram a ir muito mal, né? Então meu pai ficou muito chateado com o fato de eu estar indo tão mal, né, com o risco de repetir de ano e tal, e tirou o piano, que para mim foi uma depressão profunda. E eu fiquei tão triste que minha avó, percebendo a tristeza que eu estava, né, por fato de eu ter ficado sem o piano, me deu uma flauta transversal, linda, uma flauta muito bonita e tal. Eu comecei a fazer aulas com aquela flauta transversal e tirando de ouvido as músicas, as melodias, e fazendo muito improviso, né? E aí foi que eu descobri o jazz, e descobri também que eu podia sair com o meu instrumento para a rua e encontrar as pessoas, né? Eu acho que foi a partir daí que música começou a ter um sentido de encontro na minha vida, de encontro com outras pessoas, né, para fazer música juntos. E os primeiros que eu conheci, então, foi um grupo de Arembepe, inclusive o nome do grupo era Arembepe, um grupo baiano, muito interessante. E eles cantavam todos 4 e tocavam os instrumentos, baixo, violão, percussão, e cantavam. E eu me encaixei perfeitamente com a minha flautinha, fazendo improvisos e fazendo introduções e criando introduções e tal para as músicas deles. Fizemos alguns shows. Para mim foi a primeira experiência profissional
emocional, né, nesses shows. E eu acabei levando uma das músicas que eles colocaram no festival da TV Tupi, na época, 1979. Aí eu já estou com 20 anos, né? E foi a primeira experiência realmente interessante, importante, porque nos bastidores desse festival eu vi meus grandes ídolos passando, né? Caetano Veloso, Jorge Ben, né? A Rigo Barnabé, Itamar Assunção, a Vanguarda Paulista, Walter Franco, né? São caras assim que eu tinha paixão, né? E vi os caras tal, se apresentando tal, e eu ia me apresentar também e escrevi um arranjo para a banda. E aí fui para o ensaio da orquestra da TV Tupi, na época, uma grande orquestra de sopros, cordas, tudo. E eu escrevi meu arranjo lá do meu jeito, né? Eu queria que os instrumentos fizessem... Eu queria que fizesse... E aí eu escrevi um risquinho assim, né, na pauta. E aí logicamente que o maestro me chamou tal, e eu cabeludinho, com a roupinha de jogar bola na escola tal, com um saxofone emprestado, ele falou, escuta, o que é esse risco aqui, né? Aí eu cantei para ele, falei, olha, é isso tal. Aí os caras da orquestra, os super senhores, uma orquestra que tem uma história toda, né, acompanharam grandes nomes, enfim. Uma orquestra fantástica, tal, e eu muito novo, né? E eles ficaram assim com o fato de tocar o meu arranjo, mas aí a minha turma do Arembepe logo chegou junto e falou assim, então, algum problema com o arranjo do nosso arranjador aqui? Tal, me deram o maior apoio, tal, e dito feito. No final, nos apresentamos muito bem no festival, né? Eu apareci na televisão, no dia seguinte eu estava na escola de volta e todo mundo, puxa vida, olha, ele é músico, ele apareceu na televisão, tal, e eu todo, né, tal, me achando, tal. Enfim, e paralelamente a isso, eu tocava o meu violão e começava a compor também, né? E eu comecei a compor na escola mesmo, já no segundo grau, quando encontrei meu querido Arnaldo Antunes, meu colega de classe, né? Nós nos conhecemos em 75, nós tínhamos os dois 15 anos, né? E começamos a fazer música juntos e compor, ele sempre escrevendo, eu sempre com o meu violão, mostrando umas posições, ele com umas ideias e tudo, e começamos a compor as primeiras canções. O encontro dos Titãs, né, se deu nesse ambiente da escola, né? Nós tínhamos uma coisa em comum, todos nós. Nós sabíamos tocar o violão e amávamos a canção e todos éramos compositores. Então nós fomos nos aproximando por isso. E um belo dia eu recebi uma proposta, uma chance de fazer um show no Teatro Lira Paulistana, que era o berço da música nova em São Paulo, da vanguarda paulista, né, onde tocavam Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, para fazer um horário alternativo, né? Então cantei músicas minhas, parceria com o Arnaldo Antunes, que era meu colega de classe, né? Do Branco Melo com o Tony Bellotto e o Marcelo Fromer, né? Nando Reis pediu uma música para ele, então nós estávamos próximos, e tinha uma ebulição, uma efervescência ali, e nós estávamos muito próximos, então eu montei esse meu show já com o repertório do que seriam os Titãs no futuro. O Sérgio Brito era meu colega também, e a gente também se aproximou por causa da música, e trocando ideias, né, até compondo juntos, e fizemos uma dupla para tocar em bar. Aí recebemos um novo convite para fazer num horário também alternativo, acho que meio-dia, na Biblioteca Mário de Andrade. Vamos fazer um grande show, vamos chamar todo mundo da escola que toca instrumentos e tudo. Aí tinha mais gente no palco do que na plateia, né? Toda a galera reunida e tal. Fizemos lá um esboço de grupo, assim, que tocava no meio desse grande show com todo mundo e tal. E o interessante é que esse pequeno momento no show foi a coisa mais bacana que aconteceu. A gente chamava de Titãs do Iê-Iê. Uma brincadeira
em que a gente tocava ali versões e músicas e tal. Então eu me lembro que tinha uma grande canção, um clássico do rock chamado Yellow River, que o Nando Reis fez uma versão, o Rio Amarelo. Então eu Rio Amarelo, sabe? E tal. Era toda uma brincadeira em relação a isso, com versões meio absurdas das músicas e tal. Eu sei que aquilo foi tão criativo, foi tão interessante, que a gente voltou a se reunir e falou, escuta, vamos juntar de novo, vamos fazer um novo encontro, só com aquela turma para pensar aquele grupo. Foi tão legal aquilo que aconteceu, né? E aquilo foi então a semente para uma nova banda que estava surgindo, que eram os Titãs. Titãs porque existia tinha uma enciclopédia e eram os Titãs da ciência, os Titãs os Titãs da música. Então, Titãs do Iê-Iê, do Iê-Iê, não, do Iê-Iê, porque Iê-Iê é uma tribo urbana, Iê-Iê. Tal. Tá bom, então Titãs do Iê-Iê. Aí foi tanta confusão para explicar que não era Iê-Iê, mas que era Iê-Iê, e era Iê-Iê e não era Iê-Iê, que no fim a gente tirou o Iê-Iê, todos os Iês, e ficou só Titãs. Então, depois de 34 anos no grupo, né, eu decidi por sair da banda e me dedicar exclusivamente para o trabalho de individual solo na música, né? E eu já vinha me dedicando ao trabalho de ator, né, fazendo filmes e novelas, e conciliando isso da maneira que eu estava conseguindo fazer, conciliando isso com o trabalho da banda. Pertencer a uma banda, é preciso que se diga, tal, é algo que é de uma disponibilidade total, de priorizar na tua vida o teu tempo em relação à banda e ficar totalmente a serviço de montar uma agenda em que você possa cumprir todos os compromissos da banda, né? E esse, na verdade, é um ponto muito importante, porque você imagina que você não pode construir com liberdade uma agenda paralela para outras atividades. Você tem que se concentrar ali, né? Eu acho que isso foi, ao longo do tempo, desses 34 anos, isso foi algo que foi ficando mais, amadurecendo essa ideia da necessidade de se dedicar, então, com mais liberdade a essas outras atividades que eu estava fazendo e que eu tenho feito, né? Então, acho que foi por isso, e foi um processo muito tranquilo, porque, você vê, são colegas da vida inteira. A gente se conheceu desde criança, desde moleques, e a gente descobriu o Brasil e o mundo juntos. E aprendeu a fazer tudo que a gente sabe, né? E se desenvolver, cada um com sua característica especial e tal, e sempre se acompanhando. E nos momentos mais difíceis da vida pessoal de cada um, nós sempre fomos uma rede de cuidado, né? de companhia, de estar juntos, de apoio, né? E aí, nesse momento da minha decisão, não foi diferente. Nós falamos sobre isso, nos preparamos para isso, né? E, por fim, eu deixei o grupo, né? E agora estou em carreira solo. Isso é uma coisa interessante em relação aos próprios fãs, né? Como é que eles têm me apoiado, né? Eu tinha esses talentos todos à minha volta, né? Então nós aprendemos a arranjar as músicas, a escolher o repertório, a compor juntos das maneiras mais diferentes, né? Então, com todo mundo eu tinha composição, parceria, diversos, para qualquer lado que eu me virasse eu tinha ali um parceiro, ou a discussão era sempre muito quente, calorosa a respeito dos caminhos todos, desde a capa do disco, o que vai ser o show, como é o cenário, como é que a gente vai se colocar em relação ao trabalho, né? Então, muitos talentos numa efervescência, numa voltagem criativa muito intensa, assim, né? Realmente, isso é algo que eu, na verdade, busquei reproduzir depois de sair. No meu novo trabalho,
A Gente Mora no Agora, em que eu fiz uma série de aproximações para compor juntos. Criei um grupo ao meu redor com o meu produtor, com o diretor artístico. E na verdade, eu reproduzi um pouco essa ideia de troca, né, importante, criativa. Eu reuni realmente uma turma muito diversa, né, nos meus parceiros. Então tem meus grandes ídolos, por exemplo, Erasmo Carlos, né, Guilherme Arantes, são ídolos que eu tenho, e ou então tem os artistas da atualidade que eu admiro muito, né, por exemplo, Emicida, a cantora Cel, o Silva, que é novíssimo, né, mas já mostra o seu talento. Tim Bernardes, que é o guitarrista, compositor e cantor do grupo O Terno, aqui de São Paulo. Então foi muito interessante como se deram como foi criativo esse processo, inclusive. A maneira em que, para chegar em cada um deles, a maneira como cada um deles desenvolveu, e nós fizemos muita coisa interessante. Por exemplo, com Erasmo, foi através do e-mail, né? Eu mandei para ele uma ideia de letra, mas eu fiz uma explicação sobre aquilo que eu pretendia, né? Então eu falei, Erasmo, eu li uma notícia que 50 bilhões de raios caem sobre o país anualmente. Isso significa que o Brasil é o país mais elétrico do mundo, porque é onde mais caem raios no planeta. Veja que coisa interessante, já provocando que o país era país elétrico e tal. E falei, olha, se eu pensar naquela tua música, Pega na Mentira, né? Pega na mentira. E se eu pensar que se eu estiver mentindo que um raio caia na minha cabeça, significa que o lugar que mais se mente no mundo é o Brasil. Aí pronto, eu mandei essa explicação para ele, aí depois eu mandei a letra. Ele pegou trechos, alguns da minha letra, mas ele recontou essa história de uma maneira erásmica, maravilhosa, e a nossa parceria se deu por aí. Um raio adolescente no céu sonhava com um bom desempenho, acendendo sua luz quando caísse, conforme mamãe raio lhe disse. O diretor de cinema, Beto Brant, fez uma série de clipes, né? Videoclipes, de um disco dos Titãs importante, chamado Titanomaquia, e a partir dali, então, depois de um grande show de lançamento desse disco, numa casa grande aqui em São Paulo, lotada e tal, ele me fez o convite para participar do filme dele, atuando. Foi a primeira vez que esse convite era feito, e eu fiquei muito assustado, fiquei surpreso, né? Falei para ele, olha, eu não sei fazer isso, né, Beto? Eu conheço seus filmes, e o Beto tinha 2 filmes já fantásticos, Ação Entre Amigos e Os Matadores, né, e que eu já tinha assistido. Ele falou, não, você vai fazer o papel título do meu filme, então você sabe fazer, você vai lá e faz e acontece. Eu falei, mas eu não sei, Beto, eu nunca fiz isso, eu não sei, você sabe, eu não sei, você sabe. Eu falei, então vamos, né? Você me diz se eu estou fazendo direito ou não. Enfim, foi uma grande descoberta quando eu vi na tela grande o filme O Invasor, né? Eu vi no Festival de Cinema de Brasília, a estreia, um público quentíssimo reagindo ao filme, né? Algo que eu nunca tinha visto, né, no cinema, uma plateia tão quente, né, respondendo e gostando do filme e tudo. E eu recebi então um prêmio nessa primeira estreia, né, nesse primeiro momento assim no cinema, e para mim descortinou todo um universo de possibilidades artísticas, de expressão artística, né, e de realização artística, né? E aí, a partir de então, nós estamos falando aqui agora do ano 2001, né, o lançamento do Invasor. De lá para cá, então, são 16 anos em que eu venho me dedicando cada vez mais a atuar e aprender muito nesse sentido, né? E tenho feito uma série de filmes bacanas. Voltei ao Festival de Brasília e conquistei o Candango de melhor ator, anos depois, com o filme da Ana Mui Laerte,
é proibido fumar. Então, ali eu considerei que foi, poxa, eu me formei, né, como ator, foi o meu diploma. Depois de aprender muito, fazer novela, minisséries, curtas-metragens, outros longas. E hoje eu acredito que a gente tem que estar pronto para quando essas coisas acontecem, né? Por mais que a gente ache que não, ou não saiba que você andou se preparando para isso, eu me dei conta que eu andei me preparando para isso e não tinha consciência, né? E quando a coisa veio, então eu agarrei com unhas e dentes e tal. E tem sido assim com uma série de outros convites. Eu tenho muita sorte porque, primeiro, é lógico, com o sucesso do Invasor, o impacto daquele personagem, outros personagens vieram, né? Então, por exemplo, Marcos Jorge, o cineasta, diretor de Estômago, né, um filme muito interessante, me ligou na sequência do Invasor, né, e falou, puxa, eu quero te convidar para fazer um papel, é só uma participação, mas é um papel importante, homenagem ao seu personagem no Invasor. Aí eu já fiquei, poxa, homenagem ao tal, né? Não, é uma homenagem ao Anísio, o seu personagem. É como se o Anísio estivesse lá na cadeia e tal. Eu falei, pô, falei, topei e tal, mas eu fui já pensando, poxa, então, será que vou ficar reproduzindo o mesmo personagem, né? Aí, quando eu vi o filme, O Estômago, eu caí para trás. É um filme maravilhoso, né? É muito divertido o personagem e a situação em que o personagem se encontra, né? E são desdobramentos, então, que podem ser muito, muito enriquecedores, né, do trabalho que a gente faz. E eu fico feliz porque ao longo desse tempo, então, eu tenho feito personagens muito diferentes uns dos outros, né? Que é algo também que dá a condição para você se desenvolver como ator incrivelmente. O teatro também apareceu, assim como os papéis, como acontece nessa dinâmica do ator, foi um convite que me foi feito. Olha, para fazer uma peça de teatro, a peça de teatro brasileira, né, do autor brasileiro, chamada Chet Baker, Apenas um Sopro. Era uma história desse grande trompetista e cantor norte-americano, Chet Baker, que é um cara assim que tem uma importância fantástica no jazz e também para nós no Brasil, porque ele é uma grande inspiração para toda aquela geração da bossa nova. A maneira como o Chet Baker cantava, a música do Chet Baker lírica, suave, o cool jazz, que é o gênero que ficou conhecido através da sensibilidade desse grande músico, né? o Chet Baker. Ele teve um impacto muito grande na turma da Bossa Nova. Viver esse personagem foi algo muito denso também, muito importante para mim, principalmente porque ele ia me levar para o palco. Eu ia estar no palco sem instrumentos, né, sem a música em si. Eu ia tocar teatro, finalmente. Eu ia estar atuando, meu corpo inteiro ia ser o instrumento e a minha canção ia ser o texto. E eu vivi intensamente essa experiência, né? Foi uma experiência muito importante para mim, como ator e também como indivíduo. A inspiração é algo que acontece das mais variadas maneiras, né? Eu acho que você tem que estar, na verdade, tem uma situação, um estado de estar apto a absorver e transformar coisas. Então, isso pode vir de eu assistir a um filme, pode ser uma coisa que você fica emocionado, você ouve uma canção, você recebe um estímulo artístico, tal. Ou pode ser uma simples ideia, ou você ouve alguém fazendo um comentário e aquilo te leva a pensar numa sequência de ideias, ou você anota no papel, ou você sonha alguma coisa. Quer dizer, onde é que está a fagulha, né, a semente ali de uma ideia? Como é que ela germina? Na verdade, assim,
pode estar em diversos lugares, mas a vontade de desenvolver, aí é um trabalho árduo, né? De você ir buscar por aquilo, você desenvolver e chegar numa situação em que você trabalha aquilo e aquilo se transforma, então, numa canção, por exemplo, né? Ou num personagem. Então, ele anda assim, ele se movimenta desse jeito, vai muito do teu instinto, né, da percepção do que compõe aquilo, do que faz parte daquele universo, né, de possibilidades, o que você vai lançar a mão, o que você vai trazer para aquilo, né? Eu acho que tem muito aí dessa tua sensibilidade em perceber quais os caminhos e também de algo que você vai ganhando com o tempo, né? A percepção de que aquela comunicação está completa, está clara e objetiva cada vez mais. Então aquela canção, ela consegue transmitir de alguma forma uma sensação, uma coisa completa, né? A mesma coisa para um personagem, para uma história, para que você vai compor parte de um emaranhado de coisas diferentes e tal, e você vai criativamente, então, fazer parte de um todo, né? Na arte, pelo menos a maneira como eu enxergo, é o risco que dá certo, né? É aquilo que tem vida dentro, né? Então, ter verdade, a verdade é essa coisa misteriosa, essa vida é essa coisa tênue que está lá porque você se lançou com a mesma vibração para ir buscar e de encontro aquilo. Então, eu sou cantor e intérprete. Quando eu canto uma canção, para mim, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, talvez, eu tenho que estar inteiro. Eu estou me lançando e me arriscando mais uma vez e mais uma vez, porque a voz é aquele instrumento que é a comunicação por excelência, né? É a emoção, a paixão e a técnica. As coisas se misturam muito. Eu acho que isso que é vida.